Olá, estamos no Célula Online. Agradeço a você pela tua conexão, pelo teu interesse, pelos assuntos da Palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos começar uma nova série. O título, O Discípulo de Cristo, chamado para um compromisso total. Meu coração, minha vida, meu tudo. Em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, como um peregrino ocupado na lide do Evangelho, pronto para ser arrebatado. Mais ou menos o escopo dessa série vai seguir mais ou menos nessa linha. Vai ser uma série um pouco longa de estudos e a gente vai simplificar ao máximo os estudos, para que não seja cansativo nas reuniões de célula, porque vai ser a apostila que já está, você pode estar adquirindo a apostila junto à livraria da igreja, a preço de custo, para você poder acompanhar os estudos nas reuniões de célula, porque as lições são para reuniões de célula, onde tem participação, onde você pode dar a sua opinião, onde a troca de opiniões pode trazer um nivelamento teológico, espiritual para todo o grupo, que é o que interessa para nós, tá bom? Então eu só vou fazer um comentário por cima, rápido, porque o importante é que você esteja numa reunião de célula e participe do estudo de forma integrada, participativa lá junto com o grupo. Então, nós vamos trazer um aspecto simples, mas um aspecto de formação teológica e também um aspecto de participação e de prática na vida real. Quer dizer, tentando harmonizar tudo isso na formação do discípulo de Cristo. Com esse propósito, para esse tipo de público que nós estamos construindo o material. Tá ok? Estou só dando essa explicação inicial para você entender a maneira como nós vamos estar conduzindo essa série de estudos daqui para frente. E hoje nós vamos ver o primeiro estudo, o amor e a lógica do Calvário. O amor e a lógica da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o fundamento. E esse fundamento tem uma motivação correta, que é o amor. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é muito conhecido lá do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Muito bem, vou ler um versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz, aqui palavra da cruz, estamos nos referindo ao Evangelho, é loucura para os que perecem. Pessoas que perecem, que não creem, que rejeitam, que não dão atenção, elas acham que o Evangelho é loucura, é escândalo, não concordo, não aceito, não me interessa. É um tipo de público. Mas, para nós, aí aponta para os discípulos, para a igreja, que somos salvos, ou seja, a semente do Evangelho já caiu no nosso coração, essa semente já germinou no nosso coração pela operação do Espírito Santo, é o poder de Deus na nossa vida. Para um grupo de pessoas incrédulas, é loucura. Para outro grupo de pessoas crentes, que são os cristãos, é o poder de Deus na minha vida. Olha o contraponto entre esses dois grupos. E aí, apenas a título de ensino, dividindo o texto da Bíblia
o versículo de maneira correta, para você ter um entendimento bíblico, consistente com a palavra de Deus. Essa instrução é de Paulo, está lá na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 16. E aqui a gente propõe uma discussão no grupo. Ok? Essa discussão eu não vou entrar no mérito, porque isso fica para a célula, tá bom? O que é a palavra da cruz? Loucura para os que perecem, para os salvos é o poder de Deus, e os termos da nossa salvação. Quem estabeleceu e quais são eles? Isso eu deixo para a discussão do grupo. Eu aqui agora vou entrar nos pontos mais importantes da lição de hoje. Primeiro, a crucificação de Jesus é um divisor de águas na história da criação. Esse é ponto, ok? Jesus entra na história do homem para trazer redenção e restauração de todas as coisas. E isso falando principalmente da sua primeira vinda, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Tem muitas citações bíblicas aqui na lição, não vou entrar no mérito, isso fica para o grupo ou para estudo em casa, onde você pode estar consultando a sua Bíblia. Só vou fazer o comentário. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou, trouxe morte, morte física e morte espiritual. E a descendência natural de Adão já nasce com esse problema. É isso que a Bíblia diz. E aqui tem os versículos. Segundo, em Adão todos pecaram. Está falando da descendência natural a partir de Adão. E ficaram sujeitos à morte física e espiritual. O primeiro Adão trouxe morte espiritual e a morte física. A necessidade do remidor para a restauração de todas as coisas. Alguém tinha que resolver esse problema da raça humana. Se em Adão todos pecaram, como é que fica? Porque o salário do pecado é a morte, é o julgamento, é o juízo, é a condenação. Não é só a morte física, mas é a questão da eternidade. Bom, o remidor, o nosso parente remidor é Cristo, e ele veio do céu. Ele veio do céu, nasceu de uma virgem e entrou na história do homem. E subiu numa cruz e pagou o preço do nosso pecado em nosso lugar. Resumindo de forma simples, é isso. E aqui tem todos os versículos. Agora o interessante, e você deve prestar atenção, Jesus pagou o preço da minha redenção estando na condição de homem. Filho do homem. Não foi como Deus que ele pagou o preço, foi como filho do homem. Isso é uma questão teológica importante que você deve fixar. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? Porque a Trindade estabeleceu um plano redentivo antes que tudo acontecesse. Deus, ele já na sua mente infinita, sábia, ele já estabeleceu os termos da nossa salvação e já estabeleceu os tempos determinados para que isso acontecesse. Só estou fazendo um comentário rápido. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, o sacrifício substituto de Jesus. Substituto significa que é em meu lugar. Ele se apresenta como oferta de amor em meu lugar, porque quem devia estar lá era eu. Mas ele se apresenta para pagar o preço do meu pecado. O meu pecado foi lançado sobre ele. Ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que não tinha pecado, mas para pagar o preço da minha redenção. Ok? Então, Jesus... Então, algumas características desse sacrifício substituto.
Jesus voluntariamente se apresenta como sacrifício de amor, da sua própria vontade. Não foi por obrigação, não, voluntariamente, um gesto de amor, tanto da parte do Pai quanto da parte do Senhor Jesus Cristo. Outra característica, Jesus é aquele que, vindo da parte de Deus, paga completamente a dívida que era contra mim. Não ficou nada para trás, não se esqueceu de nada. O pagamento foi integral, completo. Ok? Isso é importante, porque isso tem a ver com a minha vida e com a minha vida eterna. Essa redenção, ela tem essas duas dimensões. Vivendo em vitória e indo para o céu, onde receberei o meu corpo glorificado e a consumação da minha redenção através do corpo glorificado. Tem essas duas dimensões, a vida abundante, plena na terra e a vida eterna. As duas coisas estão dentro do mesmo pacote redentivo. Sacrifício único, perfeito, com resultado eterno. Ou seja, Jesus não vai morrer novamente. É único, uma única vez, perfeito porque não ficou nada. Deus aceitou o sacrifício e Deus é justo, perfeito em todas as coisas, e a nossa dívida foi completamente paga. E isso não pode ser alterado ou cancelado. Importante, porque isso traz segurança para a minha salvação. Depois a gente vai desenvolver esse tema e na célula você pode estar discutindo isso com mais tranquilidade. Agora o caminho da reconciliação com Deus está aberto, foi aberto, o véu se rasgou e o acesso a Deus foi liberado através da morte e ressurreição de Cristo. Isso é importante. Os benefícios, outra característica importante, os benefícios da morte e ressurreição de Cristo na vida daquele que crê. Agora vem os resultados da sua morte e ressurreição na vida do crente, do cristão, do discípulo de Cristo, o poder dessa redenção, o poder dessa ressurreição agora operando na minha vida desde agora e para a eternidade. Eu tenho que ter essa visão ampliada. Outro ponto importante: como receber a dádiva de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Quando nós evangelizamos, proclamando as boas novas da salvação, nós estamos levando o presente de Deus para as pessoas, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é uma religiosidade, não é uma estrutura, é uma pessoa, o Filho de Deus. Ok? A gente tem que entender essas coisas. E aí algumas características deste ponto que eu estou analisando. Primeira coisa, como receber? Está falando da minha resposta. Primeiro, consciente da minha situação espiritual de pecador diante de Deus. Primeira coisa, eu tenho que me humilhar diante de Deus, reconhecendo que Deus está certo naquilo que Ele fala e Ele está certo no seu julgamento. Primeira coisa. Segundo, um coração arrependido diante dos fatos do Evangelho. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que concordar que Deus está certo, Ele está com a razão. E eu me humilho, me arrependo diante daquilo que é dito através da palavra. Isso é arrependimento. E esse arrependimento, ele tem tanto a questão de concordar com aquilo que Deus diz e desejar mudança na minha vida. Porque receber é desejar mudança. Bom, com o coração se crê e com a boca se confessa. Então eu creio com o meu coração e a minha boca confessa aquilo que eu creio. E essa confissão, ela tem a ver com a minha vida prática. Por isso que nós estamos falando de um compromisso total, um compromisso de vida.
é prático, não é apenas uma confissão nominal, que eu já falei no estudo anterior. Outro ponto importante deste receber o presente de Deus: a salvação é dom de Deus, é pela graça. A dádiva de Deus, o dom de Deus, o presente de Deus é o seu Filho. E eu recebo com gratidão no coração por meio da fé. Ou seja, eu creio. Aí é a minha resposta, é a minha atitude diante daquilo que Deus apresenta para mim. Então, o dom é pela graça, mas por meio da fé. E a fé tem a ver com a minha atitude, com a minha resposta. Outro ponto importante dentro desse estudo: o impacto do Evangelho na vida prática do discípulo. Porque aqui interessa a vida no dia a dia. Porque nós não estamos falando de religiosidade, nós não estamos falando de estrutura, de catequese, nós estamos falando de vida na vida. E vida na vida tem a ver com a minha vida prática, 24 horas por dia, em qualquer lugar, em qualquer situação. Está entendendo a visão que nós estamos seguindo? Então, esse impacto na minha vida prática, como discípulo, tem algumas características. A primeira, mudança de visão, que tem a ver com a transformação do meu coração. Segundo, andando com alegria, com firmeza e gratidão. Aí fala da expressão daquilo que Deus fez e está fazendo dentro de mim. Terceiro, o meu compromisso com Jesus e a sua família espiritual. É outra consequência prática. O meu compromisso com Jesus é testemunhar dele e do seu evangelho, é estar envolvido com a igreja, com a célula, com os cristãos, o meu envolvimento com isso. E isso tem a ver com congregar a família de Deus e abençoar pessoas. Quarto, o meu valor como testemunha viva de Cristo na terra. Ou seja, Deus me usa como canal, como boca profética na terra para levar os fatos do Evangelho, as boas novas do Evangelho para as pessoas. E isso é no dia a dia. A gente tem a igreja, mas é no dia a dia da minha vida eu faço isso. Nós evangelizamos primeiramente com a nossa própria vida. Outro ponto importante dentro desse impacto: o meu valor como instrumento de Deus na terra. Aqui tem mais a ver com a minha ousadia, como instrumento que leva a sabedoria de Deus para as pessoas e que demonstra o poder de Deus na vida delas através da oração, da intercessão, da pregação, da imposição de mãos. Aqui é a ousadia na pregação, na proclamação do Evangelho na vida das pessoas. E você não precisa ser um pregador para orar por uma pessoa, para falar de Jesus para ela, e de orar por ela e Deus fazer algo tremendo na vida dela. Todos nós podemos fazer isso. E por último, amando a sua vinda e remindo o tempo. Isso tem a ver com o impacto disso na minha vida. Eu estou aguardando a vinda do Senhor e eu estou me aprontando para a vinda dele, estando ocupado na igreja. Ok? O meu coração está no céu, os meus pés estão na terra. É o corpo de Cristo. E eu vivo nessa dimensão. A visão do céu conduz os meus pés na terra, mas o meu coração já está lá, assentado com Cristo, e é para lá que eu vou. Eu estou aqui apenas por um tempo de oportunidade que Deus deu à minha vida, ok? Agora vamos para uma aplicação pessoal e é um desafio que eu faço a você de forma prática. Ore, busque a direção do Espírito Santo
e faça contato com alguém esta semana. Então eu estou te dando um exercício prático. Entre em contato com alguém, ore, busque a direção de Deus e de uma forma prática, seguindo a direção do Espírito Santo, de forma sincera e espontânea, abençoe a vida dela. Não sei. O que você vai fazer, eu não sei, mas o Espírito Santo vai te dar a direção. Existem inúmeros atos de bondade, de amor, de relacionamento, de conexão que nós podemos fazer para tocar o coração de alguém. Pode ser um doente, pode ser um presidiário, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém que você encontrou na rua, no supermercado, não importa. E Deus vai trazer uma direção, algo sobrenatural, uma revelação para que você abençoe a vida dela. Demonstre amor, demonstre algo sincero, espontâneo, e isso o Espírito Santo vai usar para tocar o coração dela. E é assim que nós ganhamos pessoas para Cristo. Não é pregando. Pregando é depois. Mas sem relacionamento, sem tocar o coração das pessoas, fica difícil falar do Evangelho. Eu tenho que chamar a atenção da pessoa. Aí ela presta atenção. Aí com a minha vida eu prego para ela. Mas de forma espontânea, de forma sincera, seguindo a direção do Espírito Santo. Nós impactamos e influenciamos pessoas com as nossas atitudes. Ok? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te traga um desafio tremendo durante esta semana e que Deus te use poderosamente na terra e através da tua obediência, da tua ousadia, Ele será glorificado e alguém será abençoado pela tua vida como instrumento nas mãos do Senhor. Deus te abençoe, conto com você a semana que vem.